ele trouxe ontem, né, a informação de que o Flamengo aceitaria negociar o Pedro por 15 milhões de euros, né, dele. E aí o Mauro ontem, ele questionou o Flamengo. Ele soltou uma nota e disse, já que o Flamengo não quis tirar essa nota patética de resposta desmentindo o que eu falei, está aí a prova sem revelar a fonte. E aí o Mauro postou, né, a conversa dele com essa fonte que, de acordo com ele próprio, é muito forte dentro do Flamengo. Vamos falar também, gente, sobre a polêmica no Flamengo, hein? O Mauro César Pereira, ele trouxe ontem, né, a informação de que o Flamengo aceitaria negociar o Pedro por 15 milhões de euros, né, de acordo com uma fonte do Mauro, que disse que o Flamengo já estava disposto a negociar o Pedro. Por quê? Porque o Pedro quer jogar mais, o Felipe Luiz prefere atacantes de outras características, diferentes da do Pedro, e o Mauro César Pereira apurou e divulgou a notícia de que o Flamengo, pela primeira vez, estaria disposto a negociar o Pedro com outro clube, a vender o Pedro. Caiu mal dentro do Flamengo a situação, caiu mal no staff do Pedro a situação, e o Flamengo resolveu desmentir. O Flamengo veio por meio de uma nota oficial e desmentiu a notícia trazida pelo Mauro César. Conhecendo o Mauro César Pereira, né, que está sempre com a gente aqui no programa, eu já imaginava que iria vir uma resposta. E veio a resposta do Mauro. Isso é uma coisa que eu sempre falo, eu e o Mauro muitas vezes a gente debate, a gente discorda sobre muitos assuntos, mas se tem uma coisa que eu respeito muito no Mauro, é que ele defende a opinião dele e ele defende a informação dele. E aí o Mauro ontem, ele questionou o Flamengo. Ele soltou uma nota e disse, já que o Flamengo não quis tirar essa nota patética de resposta desmentindo o que eu falei, está aí a prova sem revelar a fonte. E aí o Mauro postou, né, a conversa dele com essa fonte que, de acordo com ele próprio, é muito forte dentro do Flamengo, assumindo que o Flamengo aceitaria negociar o Pedro. E aí o Flamengo retirou a sua nota de resposta do ar. Então, aqui, primeiro fazendo um elogio ao Mauro César Pereira, que deu a informação e bancou a informação, mesmo com o clube desmentindo, tá? Teve a coragem para ir de encontro ao clube, o que é raro, porque muitas vezes o torcedor é fechado com o clube, ele acredita no clube, não acredita no jornalista e se volta contra o jornalista. Mas o Mauro apresentou aí essa conversa e aí provavelmente, se foi alguém grande dentro do clube, como disse o Mauro, quem tem medo. Então a pessoa deve ter pensado, gente, pelo amor de Deus, daqui a pouco ele vai falar que fui eu que falei, tira essa nota do ar porque ele tá certo, foi uma apuração dele, e aí deu toda essa polêmica. Aí, ó, tá aí. Flamengo, perto de contratar um meia, espera receber proposta por Pedro. Ele diz o seguinte, o Mauro César Pereira, foi aí que começou toda a polêmica. O Flamengo gostaria de receber uma boa proposta por Pedro. O centroavante que voltou de lesão após 7 meses em recuperação de uma ruptura nos ligamentos do joelho será negociado caso apareça um clube interessado em pagar uma bela quantia por seus gols. Por mais estranho que pareça, a ideia seria abrir mão do artilheiro e buscar um novo 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que o time não tenha a bola. Contudo, nenhum clube manifestou interesse em tirá-lo do Flamengo. Em recente entrevista à imprensa italiana, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, foi perguntado sobre o tipo de centroavante com o qual gostaria de contar. E a resposta foi Vlahovic, de 25 anos, que custou 70 milhões de euros quando contratado em janeiro de 2022 pela Juventus. Bom, de acordo com as notícias também de ontem, o Vlahovic não estaria custando hoje 70 milhões de euros. Não estaria custando 70 milhões de euros. Hoje, o valor dele é avaliado ali em 25, 30 milhões de euros. Se o Flamengo vender o Pedro caro, o Flamengo pode ter, já vendeu o Gerson, pode ter sim dinheiro, além do mais do que ele ganhou do Mundial, para contratar não só o Vlahovic, mas também um volante, que ele precisa. Agora, depois dessa nota, depois dessa coluna do Mauro César Pereira, o Flamengo soltou uma nota. Que claro que a gente tirou print, a gente guardou, né? E o Flamengo tirou do ar. Porque o Mauro César Pereira respondeu a essa nota na canela do Flamengo, a gente vai mostrar a resposta, mas aí o Flamengo ele diz o seguinte: o clube de regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diante das notícias que vêm circulando nesta quarta-feira, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública.
O Flamengo segue focado na sequência da temporada, na qual já conquistou 2 títulos, lidera o Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Especulações sem fundamento. Isso, conhecendo o Mauro César, eu imagino que deve ter irritado muito o Mauro César Pereira. E aí o Mauro César Pereira postou uma resposta, né, ao Flamengo, direto nas redes sociais. Ele colocou da seguinte forma: como o clube se recusa a voltar atrás dessa nota vergonhosa, aí estão os prints, ou seja, as provas da minha apuração. Mas a fonte que não pediu off, ou seja, não pediu para não ser revelada, mesmo assim não revelarei. Essa é a ética jornalística. Note que inicialmente sequer falei do valor que a pessoa escreveu no diálogo, 15 milhões de euros, porque achei muito baixo e preferi confirmar adiante. Achei absurdo admitir vender Pedro por tão pouco. Até me pareceu que poderia ser um equívoco. Fui cauteloso e respeitoso. Se fosse um jornalista sensacionalista, colocaria na manchete: Flamengo admite vender Pedro por 15 milhões de euros. Hoje, perguntei à fonte a respeito e a sequência do diálogo está nos prints. Se você duvidou de mim e me atacou na postagem anterior, pode entrar na fila do pedido de desculpas. E se quiser acreditar em Papai Noel, nada posso fazer. Ora, pois, disse aí Mauro César Pereira. Depois dessa publicação do Mauro César Pereira, o Flamengo tirou do ar a nota, tá? Tirou do ar. Ou seja, parabéns pro Mauro, né? Que ele postou a conversa, e na conversa tinha exatamente o que ele falou, que o Flamengo já estava disposto a negociar o Pedro, que se alguém oferecesse 15 milhões de euros, né, o Flamengo iria vender, tá aí, ó. Essa é a conversa que o Mauro César postou. Algum avanço sobre atacante? Ele teria perguntado. Aí a resposta: atacante é algo que nós gostávamos, mas com o Pedro aqui fica difícil, né, ele quis dizer. Mas e o atacante que entraria no alvo com a desistência de Okafor? E por quanto o Flamengo aceitaria vender Pedro? Aí disse: neste momento 15 era bom, mas ninguém vai dar isso. Olha aí, ó. Aí o Mauro postou essa conversa e aí ele continua. Um camisa 10, além do Carrascal, que também joga pelo lado, seria esse 10? E o Pedro seria negociado? Seria o Carrascal, se houvesse interessados no Pedro. O Mauro postou toda a conversa e aí diz ainda, ó, a fonte: acho que encaixava bem no time um outro centroavante, mas tendo Pedro não faz sentido. Por salário, por gestão. Só se o Pedro saísse. Mas minha percepção é que ao dia de hoje o valor de mercado do Pedro é muito baixo. Olha aí, ó. Dizendo ainda que o valor do Pedro hoje é baixo, provavelmente porque ele tá voltando de lesão. Cara, é um negócio que traz uma polêmica grande para dentro do Flamengo. Porque agora já tem a notícia que o staff do Pedro não ficou nada satisfeito com isso, né? O Pedro provavelmente não está nada satisfeito com isso, até porque já tem a notícia, né, que eu já apurei, inclusive, que o Pedro quer jogar mais e que o Pedro estaria insatisfeito de estar recebendo poucas chances. O Pedro era o grande nome do Flamengo antes de se machucar. Pedro era o maior artilheiro da temporada passada com sobra até a lesão. Então o Pedro já estava insatisfeito. Depois de toda essa situação exposta, o Pedro e o seu staff, com razão, devem estar bem incomodados. O Felipe Luiz agora vai ter um problemaço para ele lidar dentro do clube, porque é um dos grandes jogadores do Flamengo insatisfeito. Para mim, hoje, com o ataque que o Flamengo tem, é loucura colocar o Pedro para vender.